Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima semana a todos, né? Meus amigos, minhas amigas. Bem-vindos ao nosso programa do Spotify. Vamos falar com Jesus. E aos amigos e amigas dos cortes, do Quai, das redes sociais, aos amigos, às amigas do Face, do YouTube e de todos os lugares que aos poucos vamos se espraiando, né? Chegando. O friozinho aqui no sul, né? Cada vez mais colocando mais roupa. Vai ter que ter. Se continuar assim esse frio, eu vou ter que fazer na cama. Eu vou ter que convidar todo mundo para vir para cama comigo. Que é muito frio aqui no sul, galera. Meu Deus do céu. Hoje de manhã tava 4 graus. Frio pra dedéu. Então, o assunto aí hoje é meio triste. Eu não queria dar essa notícia. Não queria comentar com vocês. Mas Jesus morreu. Calma, galera, calma, calma, calma. A morte de Jesus. O que aconteceu nesse dia? Né? O qual impactou, né, aqueles irmãos, aquelas irmãs, aquelas pessoas, aquele público, e impacta nossas vidas, nós, em 2026, 2030 anos depois, né, do ocorrido. Então, já fiz a oração, né? Agora convido aos irmãos, irmãs. É aquela velha história. Vou ler primeiro, aí depois a gente volta, lê um pouco, estuda, porque aqui é um estudo junto. A gente estuda junto. Eu aprendo com vocês e vocês aprendem com nós. Mas todo mundo aprende junto. Todo mundo sai ganhando. Então bora lá, sem mais delongas. Tava enrolando que é pra dar tempo dos amigos chegar, dos amigos pegar água, ao cabelo. Quer dizer, o pouco cabelo que tem. Deu bola pro cabelo que quase não tem, né? Tá se acabando. Acho que vocês vão acompanhar mais uns 2 anos, carequinha. Bora lá. A morte de Jesus. Nós estamos acompanhando, então, diretamente, né? O Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Né? São três principais, assim, que nos relatam muito, né? Todos esses textos, essa história de Jesus que nós estamos acompanhando, né? Desde janeiro. Desde o dia 1º de janeiro nós estamos na página 155 hoje. Na verdade, adentrando para 156. Mas, bora lá? Morte de Jesus. No Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 33 ao 41. No Evangelho de Lucas, 23, capítulos 44 ao 49. E João, do capítulo 19, dos versículos 28 até o 37. Por isso que é um texto meio comprido. Então nós vamos ler juntos e depois vamos voltar e pincelar alguma coisinha. Mas a princípio não tem muita coisa para falar hoje. Vai lá? Desde a hora sexta até a hora nona, houve treva sobre toda a terra. Por volta da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Eli, Eli, lema sabachthani. Sabachthani. Isto é, né, traduzido, né, tradução. Meu Deus, por que me abandonaste? Alguns, né, algumas pessoas que estavam ali, de pé ali, ouvindo isso,
né, ouvindo essa frase de Jesus, esse clamor de Jesus, esse lamento, começaram a se conversar entre eles, né? Diziam, acho que ele está chamando Elias. Eli, Eli, e daí está chamando Elias, né? O profeta Elias. E logo, um desses que estavam escutando, que é um dos romanos, né, soldado, correu em sua direção e pegando uma esponja, enchendo-a de vinagre, espremeu, colocando-a em volta de um caniço, dava-lhe para Jesus beber. E o restante ali, entre a multidão, o público e os romanos, os soldados, o restante, né, do povo dizia, deixa, não dê, não mata a sede dele. Vejamos se Elias vem salvá-lo. Vamos ver se Elias vem salvar. Ele está chamando Elias na cabeça deles, né? Jesus, gritando novamente, com grande voz, aí agora mais forte, com mais força, dentro do seu âmago, né? Deixou ir o espírito. Morreu. Né? Eis que o véu do santuário rasgou-se, de cima a baixo, em dois. A terra tremeu e as pedras racharam-se. Os sepulcros foram abertos e muitos corpos dos santos que estavam deitados foram levantados. E saindo dos sepulcros, após o erguimento dele, entraram na cidade santa e se manifestaram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, estavam ali com o corpo, né? Vendo o terremoto e as coisas que estavam acontecendo, as coisas que ocorriam, tiveram muito medo. Né? Ficaram com medo, cara, mas é que não fica com medo, e pânico, e pavor, e diziam, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. É verdade, este é o Filho de Deus. Nós matamos, nós humilhamos, nós cometemos um erro muito grave. Nós matamos o Filho de Deus. É o famoso caiu a ficha, né, para eles. Só que tarde demais. Havia ali muitas mulheres, contemplando, né, olhando de longe, porque os romanos não deixaram chegar perto. As quais, ou entre muitas mulheres, a maioria era mulher, assim como hoje, né? Assim como hoje. Dentre elas estava Maria Magdalena. Maria, né? A mãe de Jesus, né? Lógico. A mãe de Tiago e a mãe de José. E também a mãe dos filhos de Zebedeu. Então tinha quantas mulheres? Tinha Maria Magdalena, a mãe de Jesus, a Maria, a mãe de Tiago e de José, né? A mãe dos dois irmãos. São três mulheres. E a mãe do filho de Zebedeu. Então a esposa de Zebedeu, né? Tinha quatro mulheres. E os outros, cadê os apóstolos? Eu tô procurando aqui, cadê? Cadê os apóstolos? Cadê os machão? Cadê os homens? Né? Mas vamos lá. Essa leitura que vocês vão encontrar em qualquer Bíblia, em qualquer Evangelho. Vocês vão encontrar exatamente esse texto que nós lemos. Lógico que eu vou ter uma frase ou outra, mas é esse texto. Então vamos lá. Desenrola, desenrola. Tá, desde a hora sexta até a hora nona.
isso aqui, como nós aprendemos em algumas passagens, em alguns estudos, né, em algumas leituras nossas, como é que funcionava a hora, como é que os romanos viam? Os romanos não viam como nós vemos hoje. Ah, eu olho pro relógio aqui, é 19h03, aí 19h50 eu paro. Então, não. Eles contavam por causa da vigília, tinha que estar sempre alguém em alerta, né, acordado, porque sempre poderia ser invadida a cidade, invadido para guerra, né? Então tinha que estar sempre em constante vigília, constante alerta. E, só que, né, o pessoal precisa dormir, então eles, eles contavam o horário, o tempo, o dia deles, diferente de nós. Então era vigília. E a vigília, que até Jesus comenta, lembramos que a primeira vigia, para eles, começava de noite, né? Começava das 6 horas da tarde, das 18 horas, né? Era de 3 em 3 horas. Então, 6, 7, 8, 9. Primeira vigília. 10, 11, meia-noite. Segunda vigília. Meia-noite. 1, 2, 3 da manhã. Terceira vigília. 4, 5, 6 da manhã. Quarta vigília. E aqui diz que começou até a hora nona. Então, na hora sexta, então, 7, 8, 6, 8, 9, 10. Não, meio-dia. Aí 1, 2, 3. Então era por volta de tardezinha, por esse horário. Era por volta desse horário. 18 horas, 19 horas. Então já passou todo o dia, né? Jesus foi condenado de madrugada, né? Que eu tive ali o semana passada. Aí de manhã, lá pelas 7 horas da manhã, foi entregue, né? Para Pilatos, quadrado. Aí teve o julgamento. Aí caminhou, né? Por aquela rua lá, né? A Via Cruzes, né? Que até hoje tem lá. Aí por volta do 3, 4 horas da tarde aconteceu a pregação, né? Pregar da cruz. E não morre de uma hora para outra, né? Porque o tar era uma morte lenta, ser pregado numa cruz, né? A crucificação era para ser uma morte lenta, a dependendo do organismo, do corpo, a pessoa durava dias, né? Semanas. Não, semanas não, porque fica sem água, sem coisa. 2 dias, 3 dias. Era para sofrer mesmo. Então, Jesus passou o dia sofrendo. E quem estava ao lado dele, né? Quem estava ao lado dele? Eram os apóstolos, eram os homens, os maduros, os experientes, os religiosos, com exceção de Tiago, é claro, é o jovem. As mulheres, dentre elas, duas em especial. Aquela representação que acontece até os dias de hoje, né? Que é o amor de mãe, né? Nossa Virgem Maria, o amor de mãe, que você pode estar na pior situação, você pode se encontrar sozinho, sozinha, mas a única pessoa que não vai te abandonar ou te perdoa, né? Você pode ligar, você pode voltar, é sua mãe. É ou não é? Tanto é que quando a gente vai falar de amor incondicional, aí qual é que é a representação mais próxima, né, de um amor incondicional? A gente não fala de marido, de relacionamento conjugal. A gente fala, a gente tenta colocar o exemplo, né, de mãe e filha, mãe e filho. Por quê? Porque é um amor que elas dão a vida, né? Elas se abdicam da sua vida para cuidar e no decorrer da vida, né? Proteger, tentar parar. Então, assim, então ela estava lá, né? Chorando, como toda mãe, né? Imagina, ver seu filho que é inocente, que não cometeu crime nenhum. Você também choraria, né? Se seu filho, sua filha
a polícia entrasse aí agora, pegasse e prendesse, e você sabendo, e a cidade sabendo, e a comunidade sabendo, e provas e mais provas de que é inocente, ou inocenta, né, a mulher, a menina, e não aconteceu nada, e estão prendendo, e estão judiando. Você como mãe, você vai chorar, é capaz que não, né? Então Maria estava lá chorando. E quem estava para consolá-la, quem não largou Maria um dia sequer, Maria de Madalena, né? De Magdala. Ah, né? A menininha do Job. Para ver que os grandes corações às vezes estão onde a gente menos se espera. Jesus fez tudo de caso pensado. E aqui não está, mas na próxima passagem terá, né? Aquela famosa passagem dos filmes, em que no momento um pouquinho antes, né, disso aqui de Jesus morrer, que aqui foi resumido, que Jesus fala, né? Tiago, não, Maria, aí não chama mãe, né? Maria, eis o seu filho. Tiago é seu filho agora. Tiago menor, porque ele era jovem, né? 18, 19 anos. Eis que Maria é sua mãe agora. Mas lembre-se, ele não precisou falar Maria, Maria de Magdala, ou Maria Madalena, cuida da minha mãe agora. A minha mãe não vai ter ninguém, meu pai morreu, meu padrasto, né? José não morreu, te liguei, cuida da minha mãe, né? Que eu estou de partida. Por que Jesus não precisou mencionar? Porque Jesus, aqui nesse ensinamento, e em todos, mas a gente tem que olhar assim com uma lupa, né? Vamos pegar a lupinha. Lembra daquela lupa? O que Jesus quis dizer aqui com esse pensamento dele, com essa frase? Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece o seu coração. Você pode fazer uma máscara social para a cidade, para o Brasil, para o mundo. Você pode transparecer uma mulher ruim, um homem ruim. Você pode transparecer uma mulher rude, um homem rude. Você pode até estar vivendo esta encarnação com uma pessoa meio complicada. Mas se alguma outra encarnação, em alguma outra existência, você não é isso, você tem o coração puro, o coração bom, Jesus sabe. Os amigos sabem. Deus sabe. E aí não precisa pedir. Por que tem alguns relatos, mas isso aí é de gente ciumenta. Ciúmes, inveja, né? Entre os relacionamentos, seja de amizade, seja de namoro, sempre existiu, né? E ainda tem pelo menos mais uns 1000 anos ainda para existir, né? Infelizmente. Sempre existiu, né? Tem relatos, né, que a gente encontra que Jesus dava um beijinho na Madalena, né? E aí muita gente diz que, quem sabe, Jesus não era casado. Será que Jesus não tinha um lesco-lesco, né, com a Madalena? Não, Jesus não tinha um lesco-lesco. Jesus manteve o celibato. Só que, por que dava a impressão que Jesus tratava com um pouquinho mais de afeto, com um pouquinho mais de carinho, de atenção, de admiração, Madalena? Porque é a lei de afinidade, de atração. Quanto mais próximo um homem ou uma mulher estão da fase evolucional, os dois estão no mesmo grau de evolução, né? Tem o coração parecido, né? Puro, mas é parecido, né? A índole parecida, o caráter parecido, os conhecimentos parecidos, né? Com pessoas boas parecidas. E Maria era. Maria era antes de nascer, antes de vir esse mundo, já era mais evoluída de todos que passaram na Bíblia.
Então a afinidade era a única amiga íntima, mesmo amiga de Jesus, que Jesus podia contar. Tanto é que foi a única que cuidou de sua mãezinha, né? A mãe de Jesus. E cuidou sem interesse. Porque naquele tempo não era tão fácil como nós hoje. Naquele tempo não tinha aposentadoria. Então, Maria não tinha renda nenhuma. Porque dependia do marido, né? E José morreu cedo. Né? Maria não casou de novo. Se não fosse a jovem Maria de Madalena, não, você não vai ficar desamparado. Vem morar comigo. E aí então a jovem teve que trabalhar o dobro para poder adquirir o sustento, né? Então tem tudo isso. Desculpa. Então tem tudo isso. No caso do produto químico eu trabalho aí. Mas não é nada impede, né, de trabalhar para Deus, para Jesus na seara. Então tem tudo isso, né? Não tem tanta facilidade. Então imagina e veja o contexto também da época, né? Era uma raridade. Hoje ainda a gente acha uma raridade, né? Quando aparece alguém bom. Eu mesmo, quando eu encontro, que não encontrei há 2 anos, quando eu veio trabalhar no meu setor, a minha gestora, eu levei um choque assim quando eu vi, opa, essa é diferente. Essa fala de Deus. Essa faz uma oração parecida com a minha. Lá atrás, lá 2, 3 anos atrás. A gente leva um choque, né? Porque é uma raridade encontrar alguém que pense algo parecido, que tenha uma ideia parecida e que seja no grau evolutivo praticamente igual. Então, a gente... Então, imagine para a época. Uma mulher que foi escorraçada, uma mulher que foi humilhada, mas, né, Jesus reviveu ela, né, deu uma chance para ela, demonstrou um outro caminho, como faz com todos nós, né, e ela abraçou a causa e ela dedicou e era uma pessoa boa já naquela época, que era uma raridade, que nem os apóstolos todos foram, não. Tanto é que eles não tiveram a compaixão, o discernimento de ir lá, né, se despedir do mestre, né, seu amigo pessoal, né, não foram. Porque bateu orgulho, bateu medo, né, medo de serem pegos, medo de também serem crucificados naquele momento. Então, não vou ir, porque vou. Vai que um romano vai com a minha cara e descobre que eu seguia Jesus, que eu sou um dos seguidores e pego. Então, até nisso, essas 4 mulheres seguiram o coração acima da razão. Né? Quando eu precisei, Jesus esteve comigo. Né? Quando eu precisei de cura, de orientação, de auxílio, Jesus esteve comigo. Não vou abandonar. E não abandonar. Então, Jesus tinha afinidade, Jesus tinha simpatia, né? A energia era a mesma, então é automático se afinizar, ter sintonia. Então por isso que muita gente diz, mas falou para Tiago, falou para Maria e não falou para Maria Madalena. Nada. Não, porque não precisava. Ele sabia que o coração dela era tão puro que ela ia cuidar da mãezinha dele. Que ela ia ampará-la, a mãezinha, e não foi só a mãezinha dele, né? Foi quem apareceu. Mas assim, ela foi uma filha. E também é a representatividade do que nós vemos nos dias atuais, né? Os dias atuais que eu digo, gente, é desde que eu me conheço por criança, desde de criança. E né? Geralmente, quem mais cuida, quem mais demonstra amor, não é generalizado, lógico, mas assim, é os filhos adotivos, né? As filhas adotivas, os enteados, aqueles que não tem o sangue, né? O sangue do familiar, mas na hora derradeira foram os que mais cuidaram,
foram os que mais visitaram, foram os que mais tiveram compaixão. Então Jesus já tá com essas simples passagens que ninguém se atenta, né? Porque a gente foca no momento da cruz, no momento do desespero, no momento da dor, no momento da humilhação. Mas por trás de tudo isso, a gente esquece que é como se fosse hoje, tinha uma população olhando, tinha personalidades, tinha caráter, tinha virtude de cada pessoa, tinha um propósito, tinha um porquê. Né? Então tinha muita grandeza aqui. E elas encararam. Então, isso aqui é uma prova que a gente vê hoje. Quem é que mais segue Jesus fielmente? Que não precisa ser forçado, que não precisa acontecer algo grave, que não precisa perder tudo, não precisa ficar doente para procurar Jesus, procurar Deus. Geralmente, a maioria das mulheres, né? Eu sempre lembro do tempo que eu ia na casa do meu avô, quando a gente fala casa do meu avô, o pessoal pensa que eu estou falando da casa particular, né? Da residência onde o avô morava, a minha avó, a minha mãe, e eu, não. É que nós chamamos a nossa igreja, nossa doutrina, casa espírita, por chamar de casa espírita, né? No centro, mas a gente chama de casa espírita. E como o avô é um dos fundadores, né? Participou, então, e o avô, vida inteira, né? Indo, trabalhou 60 anos, desde os 16 anos. Então, vamos lá na casa do vô hoje. Vai lá na casa do teu vô hoje. Vai lá tomar um passe na casa do teu vô. Vai lá olhar uma palestra na casa do teu vô. Vai ver uma visita na casa do teu vô. Então eu te diz na casa do vô. Então quando eu ia na casa do vô, que era o centro espírita, na igreja, né, na igreja dos católicos aí, na igreja, na Assembleia de Deus, na igreja, mas era a casa do vô. Quando eu ia lá, e trabalhava lá, cheguei a trabalhar, né, pelaquela história do carteiraço, neto, e papapá, tinha umas pequenas vantagens, né, pulava algumas etapas. Mas hoje eu sei que foi tudo aprendizado, né, tudo para poder falar para vocês, para mim mesmo, e ter uma história que é linda de vida, né, desde jovem trabalhando para Jesus, mesmo no automático, assim, sem saber que estava mesmo trabalhando para Jesus. Então, quando estava lá, eu ficava encarregado, né, na portaria lá e depois na porta, quando chamava para os passes, né? Para dizer, ó, entra de 10 em 10. Aí deixava sair os outros 10. Aí agora os próximos 10. A ficha tal, ficha 1, ficha 10, do 1 ao 7, que nem ambulatório, né? Que nem posto de saúde. Ficha 1, ficha 10, do 1 ao 10. Já fui isso. E aí, então, e também eu era encarregado de, né? Hoje temos aplicativo, coisa, hoje tá mais fácil. Mas o aplicativo era eu, né? E era na caneta, né? No papel. Era anotar, né? Olhava assim. Então, como eu ficava lá na frente, na porta, olhando o pessoal sentado, eu pegava e anotava, né? Então, hoje chegou 50 pessoas, tem 100 pessoas. E a sua grande maioria eram mulheres. Deixa eu pegar aqui para a luz. Vamos arrumar essa luz aí. Vamos arrumar essa luz. Karma. Pronto. A luz fica melhor, né? Já é um ambiente escuro, aí fica sem luz, aí não dá. Então, a maioria eram mulheres. A gente olhava assim, poxa, de 60 pessoas era 40, 30 mulheres. E aí a gente foi pesquisando, conversando com os mais experientes e vendo, né? A gente notou, que realmente. E depois pesquisando na vida também, né? Vendo as outras casas, cada cidade e tudo. Realmente,
quem procura mais qualquer religião, qualquer religião, mas, em sua grande maioria, são as mulheres. Por que isso? Porque elas têm aquele amor maternal, né? De acolhimento, já está no instinto delas, né? De acolhimento, de querer proteger, cuidar. E esse é o ensinamento de Deus, de Jesus. Então, para você entender Jesus, entender Deus, entender a sua fé, tem que partir desse princípio que as mulheres já têm essa pequena vantagem, né? Ou grande vantagem para cima de nós, que é um instinto maternal. No nosso caso, paternal, né? O instinto de querer proteger, querer amparar, querer cuidar. Se você tiver isso, é meio caminho andado para seguir Jesus com mais facilidade que os nossos irmãos que não vão, nossos irmãos que não entendem isso, né? Então aqui, o restante dizia, vejamos eles. Aqui quando diz, eis que o véu do santuário rasgou-se em cima a baixo, em dois, a terra tremeu e as pedras racharam-se. Os sepulcros foram abertos, e muitos corpos dos santos que estavam deitados, né, que estavam mortos, foram levantados, e saindo dos sepulcros, saindo dos túmulos, após o erguimento, né, de Jesus, entraram na cidade santa e se manifestaram a muitos. Aqui, lógico, muita gente interpreta que foi um Walking Dead, né? Aquela série Walking Dead, né? Mortos-Vivos, né? O filme aquele Mortos-Vivos, aí é mais antigo, aí é dos anos 80, anos 90. Né? Zumbis? Não. É que lógico, para o entendimento dos homens daquela época, aquela população, e o que eles viram o corpo, viram achando que era corpo, mas era espírito, na verdade, era alma. Porque a nossa alma, o nosso espírito é isso aqui, é o que vocês estão vendo. É só voltar translúcido depois da morte. Mas é o mesmo jeitinho, os dentinhos assim, falhado. É a mesma coisa. Não muda nada. A não ser que eu queira parecer mais jovem, eu queira parecer com uma outra aparência de uma outra vida, né? Que eu goste mais. Com certeza eu vou parecer barbudo, porque eu adoro estar de barba. Se eu pudesse, ficava 30 anos direto. Agora eu posso. Não porque não deixo, é por causa do trabalho mesmo que eu não posso. Mas se fosse empresário, alguma coisa assim, lojista, cavanhaquezinho ia pegar por 20, 30 anos. Então, era espíritos. E por que isso? Porque quando Jesus morreu, quando Jesus entregou o seu espírito, ou seja, saiu do corpo, ele foi recebido no céu por uma multidão de anjos, de espíritos, de almas, né? E esses, Deus permitiu que levantasse em espírito para que fossem receber Jesus. Porque é assim como você, né, você, nós, quando uma amiga ou a nossa mulher ou alguém nasce o filho dela, nasce um bebê, né, que a gente vai visitar, né, ou no hospital ou na casa do casal para celebrar, né, para abraçar, para ver, para pegar aquela criança, dar as boas-vindas, né, dar as boas-vindas. Por isso que nós da doutrina espírita, nós temos um conceito. Quando a gente vai visitar um bebê, uma coisa, e a família deixa nós, a família gosta de nós, assim, entende nós, né? Não tem medo, nada assim, não tem preconceito, nada. A gente pega o bebê, e ali daqueles beijos, né, coisa ali, a gente conversa com a criança. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vai ser fácil, né? Mas esse mundo ainda tá cruel, mas você tem eu, você tem nós, você tem seu pai, tem sua mãe. A gente prepara a criança. E a criança ouve. Até dá um sorrisinho. A criança ouve. E a criança entende. Por mais que é bebê ali, um dia, dois. Então a gente dá boas-vindas, né? E é exatamente isso. Ao desencarnar,
você recebe as boas-vindas lá, porque você está voltando para o seu lar, está voltando para o seu ambiente de verdade, porque aqui é um estágio. Por isso que nós espíritas, quando a gente entende, né, porque nem todos, né, a gente não generaliza, agora a gente entende, a gente não se apega. Né? Nem o pessoal pergunta, mas como tu conseguiu morar em tantos lugares e tal? Não se apega porque é um estágio. Assim como a gente consegue trocar de nacionalidade, ir para os Estados Unidos, morar lá, ir para a Austrália, morar lá, né? Ir para Portugal, morar lá, ir para o Maranhão, ir para o Norte. A gente sai do nosso estado da alma, quando a gente tá fora do corpo, e vem morar aqui, por 100 anos, né? 50, 70. Mas a nossa verdadeira casa, nossa verdadeira cidade, nosso verdadeiro país, está lá, do outro lado. Tanto é que, querendo ou não, todos vão voltar. Então por isso que foi permitido. E os que foi permitido que vissem, né? Porque daí o povo, meu Deus, fulano está morto, como ele está aparecendo. Então a alma existe mesmo. Então Jesus nunca mentiu. Jesus nunca mente, né? Então demora aquele choque. Aí a questão aqui é simplesmente que nós fazemos todos os vídeos, praticamente, para quem nos acompanha. Quem você é aqui? Quem eu sou? Eu sou os soldados romanos. Eu sou Maria de Magdala. Eu sou a mãe de Jesus. Sou Maria, a mãe de Tiago e José. E a esposa de Zebedeu, né? Mãe dos filhos de Zebedeu. Quem eu sou? Como assim, Eduardo? Como assim? Quem está falando? Está louco? Não? Será que eu preciso que aconteça uma tragédia na minha vida? Né? Os trovões, as trovoadas, a escuridão, os terremotos, tudo que aconteceu, né? As pedras rachadas caindo, ver espírito, ver morto, para acreditar em Jesus? Ou será que eu consigo ter o discernimento, racionalizar minha fé, estudar, ler, né? E entender que sim, que Jesus existiu em corpo e existe, né? Está vivo, está vivo. E os acompanham, que eu digo, não só eu, mas todo mundo, né? O mundo inteiro, mais 5 planetas. Ou sou que nem os romanos, eu tenho que esperar acontecer uma tragédia, eu tenho que esperar me aparecer uma doença ou em mim, ou numa pessoa que eu amo, num familiar, num filho, uma filha, ou perder um filho, uma filha, ou dar uma dor, para daí sim procurar Deus, procurar Jesus, né? Igual os romanos aqui, né? Aí depois que deu todo o choque, né? O medo, o pavor, o pânico, daí a gente matou o Filho de Deus. Não queira ser igual a eles. Porque dá tempo. Dá tempo de reconhecer Jesus. De dar o devido valor para ele. E como é que a gente dá o devido valor? Procurando seguir as suas orientações, né? Seguir os seus conselhos. E hoje que eu digo é os últimos 2000 anos, e sempre. Não precisa nem memorizar, né? É só pegar o Evangelho, pegar a Bíblia e ler hoje, né? Escutar, ver vídeo, né? Acompanhar nós ou qualquer outro irmão, irmã. Então é mais fácil. O que falta para nós é decidirmos. Olha que bonito. Se há 2000 anos atrás Maria teve o coração tão lindo, tão puro, em meio a uma sociedade que era duro, coração cruel, né? Que demonstrar empatia, demonstrar cuidado, era até ser fora da lei, né? Era uma pessoa estranha, e ela fez, ela mostrou. É a nossa obrigação hoje sermos uma Maria Madalena. Cuidar do próximo.
não ter medo de mostrarmos a nossa realidade, de entregarmos o nosso amor, a nossa dedicação para Deus, para Jesus. Hoje não tem como ter medo. Ou você vai ser que nem os apóstolos, que na hora das festas, na hora dos passeios, na hora de ver os milagres, os espetáculos, né, os aplausos, né? Olha, se aquele lá está andando com Jesus, né? É um Deus, é um anjo. Está na hora da coisa. Mas e na hora da aprovação? Na hora do vamos ver? Na hora que ninguém está vendo, ninguém está por perto. É nessas horas que nós temos que demonstrar que a gente confia nos desígnios de Deus e confia em Jesus. Mas aqui vocês estão aqui porque vocês confiam, né? Ou vocês leem sozinhos, ou vocês frequentam a religião de vocês, ou vocês admiram a religião de vocês, vocês já estão com o pezinho, né? Se comparando a Maria de Magdala, a mãezinha de Chico, a mãezinha de Jesus, a mãe de Tiago e de José, dos irmãos, e a mãe dos filhos de Zebedeu, a esposa de Zebedeu. Porque muitos de nós, aquela época era enfrentar, né, a sociedade, os romanos. Hoje tem muita mulher, e nós também, né, que tem que enfrentar, não digo brigar, não, mas oposição dentro de casa, né? Geralmente a esposa ou o marido que não gosta, tem medo, tem preconceito e tenta te alicerçar, né? Tenta te podar, tenta não deixar. No nosso meio da doutrina espírita, tinha muitas mulheres que tinham que fazer que nem Maria de Madalena. Tinha que fazer que nem a mãe, a mulher de Zebedeu, que nem a mãe de Tiago e José. Mesmo o marido indo contra, mesmo o marido não deixando, mas elas iam lá na casa espírita, né, na igreja. Elas iam lá rezar. Elas iam ao encontro de Jesus, ao encontro da sua fé, da sua espiritualidade. Não separaram, não brigaram, mas elas não abandonaram Jesus por medo. E hoje é muito comum a gente se abdicar. Eu já fiz isso, gente, eu já fiz isso. Não abandonar Jesus totalmente, mas para ter um relacionamento, para ter uma mulher, para ser casado, ter uma vida social normal, né, para a sociedade. Aceitar. Não, aqui tu não vai ler esses livros. Aí bota no canto, bota na caixa lá escondido. Não, eu não vou com você. Né? Aí, na minha família você não fala, você nem toca no assunto. E aí a gente fica quieto, fica... Não. De 2025 para cá, de maio de 2025 para cá, eu já assumi. Já tinha assumido antes, né? Por isso que eu tô meio sozinho. Eu assumi antes. Ou deixa eu profetizar a minha fé, cumprir a minha missão, ou nem se aproxima. Porque a prioridade é estar com Jesus, é trabalhar para Ele. E isso tem que ter um entendimento muito grande da fé. Igual a Maria, igual a Magdala. E Deus entende isso em Jesus, que só vai se aproximar de você, Ele só vai deixar vir até você aquele homem, aquela mulher que pode não ser igual, pode nem gostar muito, mas pelo menos não vai te cortar, não vai te podar, não vai te alicerçar.
Porque é muito triste. O que nós víamos no atendimento fraterno, a gente não se fala mais. Ah, mas passou 20 anos e... É 2002? 24 anos e... não vou dar nomes. Pessoas, mulheres chorando para nós. Não tem fraterno ali, só nós ali. Chorando. Que amava o marido. Né? Normal, né? Tantos anos, 10, 15 anos de casamento. E ele sempre alicerçando. Sempre chamando-a de louca. Só porque ela frequentava, ela não trabalhava, gente. Ela só frequentava, só ia lá, tomava passe, ouvia as palestras que nem a gente ouve aqui, né? Ouvia. E ia para casa. Mas a coitada tinha que... Olha que triste isso. Eu vivi isso até pouco tempo e eu não quero mais viver isso. Pegar e ter que esperar o marido sair para pegar um livro e ler. Porque hoje, né? Hoje é aplicativo, pegar um livro e ler. Hoje seria olhar vídeo. Né? Fazer uma espécie de traição, né? Tinha que planejar tudo assim. Não, acho que ele vai sair e tal. Eu vou pegar e vou ler. Mas se Deus ele voltar, vai dar porque dava. Ela chama de louca. Só que nós explicava para ela, continua lendo, continua estudando e se transforme, seja uma mulher boa, seja uma mulher honesta, seja uma mulher de Cristo, que nem Madalena, que o tempo vai transformar esse homem. Porque quando ele ver, né, que você tá uma mulher honesta, tá uma mulher fiel, tá uma mulher de Cristo, né, com todos os valores de Cristo, ele vai ter que dar o braço a torcer, vai ter que quebrar o orgulho dele e vai ter que admitir que não é uma religião de louco, que não é uma religião do demo, que não é... Lo transformou numa louca, uma desvairada. Né? E aí o tempo passou, então até hoje. E tive notícias, né? Já lá, 10 anos atrás, toda vez que eu visito a cidade, que tá frequentando, o homem tá frequentando. O homem vai toda sábado, toda quarta, toda segunda. Não, é quarta e sábado. Vai toda quarta e toda sábado. E vai feliz, vai. Gostou mesmo. Por quê? Porque ele viu que nós não podemos podar o ser humano. E é triste, é muito triste você tá certo, né? Você tá seguindo qualquer religião, a sua fé, e tem que esconder. É muito triste, eu passei por isso, muitos relacionamentos, e, e de 2024 para cá, né? Para 2025 firmou mesmo, agora é respeito, não precisa seguir, não precisa fazer igual, não precisa nem ler, nem ficar aqui comigo, nem, né? Mas não diga para não ler, não diga para mim não comprar um livro, não diga para mim estudar por meia hora ou uma hora, não diga para mim não gravar o vídeo, não diga para mim não ir na minha igreja, no meu centro espírita, não diga, porque dessa vez até o fim não vou parar. E é essa lição, né? Nós não podemos ter vergonha de Jesus. Porque ele mesmo disse, ele é o caminho e a salvação. E gente, não tem jeito, a gente pode se afastar, a gente pode ficar 10, 20 anos aí. Mas uma hora a dor bate, o desespero bate, e nós temos que procurar ele. Então por que não vamos procurar feliz? Não vamos procurar enquanto estamos saudáveis, né? Sem dor, sem problema na família, sem uma morte prematura, sem uma doença que apareceu. Vamos procurá-lo feliz, igual Madalena, igual a mãezinha dele. Porque Jesus não desampara. Mesmo aqueles filhas que ficam rebeldes, né, se anulando por questões sociais.
Mas quando você entende que não precisa se anular por questões sociais, que o verdadeiro valor é seguir Jesus, é fazer as leis deles no seu coração, na sua vida, aí tudo melhora e Deus, Jesus começa a colocar na sua vida, e é verdade, gente, é verdade. A gente não pode viver ainda, mas coloca pessoas compatíveis com você, pessoas que não têm a mesma fé, a mesma religião, mas te respeitam, te admiram, gostam da sua presença, gostam da sua companhia, como você é. Então, se alguém te alicerça, se alguém diz para você não olhar, para você não escutar, para você não ler, para você não comprar nenhum livro, para você não ir na igreja, não ir no seu centro espírita, não ir. Né? Pense, né? Se você não quiser fazer, tudo bem, livre-arbítrio, mas pense. Será que vale a pena? Porque todo ser humano, por mais que diga que te ama, e por mais que pareça que é amor, querer te afastar de Deus, de Jesus, repense a sua opinião sobre esse ser humano, que não sei se é um verdadeiro amigo, se é uma verdadeira esposa, um verdadeiro marido. Porque o amor é justamente querer que a pessoa fique bem. E, e quer ficar melhor do que ser amigo de Jesus, amigo de Deus, da sua fé, para que quando desencarnar, agora mesmo, quando desencarnar, estar no lugar feliz e não sofrendo nos umbrais, no inferno, como alguns falam. Porque se eu digo para minha esposa, eu não gosto disso aí que você fala, eu não gosto que você é católica, eu não gosto que você é evangélica, eu estou querendo o mal dela. Porque daí eu tiro ela da igreja, eu tiro ela dos católicos lá, da igreja católica, eu tiro ela do centro espírita, aí ela vive feliz, vive com depressão, ansiedade, e aí quando desencarnar vai sofrer, né, porque daí vai cometer as coisas mundanas, né, igual ele, igual ela, e aí vai descobrir, mas aquilo não era amor, porque Jesus vai dizer, né, os mentores vão dizer, amor é cuidar, amor é querer que evolua, amor é querer que cresça, ele te podou, ela te podou, ela tentou apagar a tua luz. Então, a mensagem é essa. Se alguém estiver te oprimindo, não ceda. Não desista da sua fé, qualquer fé que seja. Evangélico, católico, budista, candomblé, qualquer fé. Os terreiros, qualquer fé, qualquer fé. Porque tudo leva a Deus, tudo leva a Jesus. Só muda os nomes. Né? Se faz o bem, é como eu disse, se faz o bem, que mal tem. E é verdade. Né? Não vai pensar você. É que muita gente é ignorante de ignorância. Não vai pensar, todo mundo trabalha junto na espiritualidade. Nossos mentores de qualquer pessoa, Jesus, todo mundo trabalha junto, não tem essa divisão que vocês imaginam. Não, ela é do candomblé, ela não presta. Ele é espírita, não presta. Não, nenhum trabalho com outro, todo mundo trabalha junto. Um precisa do outro. Todo mundo trabalha junto. Todo mundo conversa, todo mundo vai socorrer, né? Muitos irmãos preto velho vão no centro espírita dar palestra e a gente acha, por preconceito lá, deve ser um lórdico, deve ser um pleiadiano, bonitão, loirão, né, olhos azuis, né? E é um preto velho, que tem sabedoria. Assim como tiver humildes, pessoas humildes, que a gente olha assim, aquela não sabe nada, aquela é burro pra caramba, não sabe nem falar, olha ali, vive isolado, e é uma pessoa inteligente. E é a mesma coisa na espiritualidade. Então vamos parar de ter preconceito? Vamos? Chegou, né? Chega. Essa morte de Jesus aqui já demonstra que a gente cometeu muito erro. Não vou cometer erro mais, né? Não vou matar Jesus mais. Vou reviver Jesus. E como é que eu revivo? Trazendo para o meu dia a dia, trazendo para o meu coração e seguindo as orientações dele. Mas como é que eu sigo? Como é que eu não posso memorizar porque eu não tenho a memória no HD? Comece a ler, leve o Evangelho, leve a Bíblia para a cabeceira da cama.
ou o lugar que você vai ler todos os dias, e lê uma frase, lê um salmo. Pegue esse hábito. No começo dá sono, no começo dá preguiça, mas insista que é só na primeira semana. É que nem ir para academia. Depois vira um hábito e você quer e você recebe as bênçãos. Porque toda vez que a gente tira um tempinho para falar com Deus, todo mundo, né? Que eu falo, tira um tempinho, parece que eu tô falando de mim. Mas todo mundo recebe bênçãos. Vocês estão recebendo bênçãos, vocês nem sabem. Vocês nem imaginam, né? Quem é espírita, quem tem mediunidade e tal, que muitos de vocês têm, que me acompanham. Todos nós temos, mas assim, que tem mesmo, sensibilidade e tal. E estudo, leitura da doutrina e tal. Sabe? Nesse exato momento, por que está enrolando? Por que nós estamos enrolando? A gente fica uma hora falando. Não é à toa, gente. Não é acaso. Não importa se você está no carro, não importa se você está no local de trabalho, está se movimentando, caminhando para lá e para cá e está só escutando, né? Não importa se você está faxinando a casa e está só escutando o áudio, mas você está escutando, tá ligado? Você tirou esse tempinho. Ou se você tiver focado, sei que lê nós, está olhando, tá escutando, tá? Foi de ouvido, sei lá, mas tá, né? O momento que você pensou em, vou olhar esse louco aqui, vou olhar esse maluco. Vou passar, não tem nada para fazer, vou olhar esse maluco. Nesse momento, você acha que você pensou, você acha que você decidiu. Você acha que foi você que decidiu, assim como eu acho que, não, eu vou gravar. Que eu vou gravar? É os amigos, é Deus, é Jesus. Teu mentor, teu anjo da guarda, Jesus, já fizeram a reunião dias, semanas, anos antes para você participar, para você receber a bênção. E enquanto nós estamos focados, ou nós estamos escutando, não é só eu, gente, é qualquer padre, é qualquer pastor, é qualquer irmão de qualquer religião. Aí na sua casa, aí no seu carro, no seu local de trabalho, no banheiro, onde você estiver, você está recebendo tratamento psicológico, tratamento, terapia, né? Passe, né? Passe. Benção, benção, benção. Você está recebendo proteção para o seu lar, está recebendo uma blindagem, é verdade? Uma blindagem, a sua família está recebendo, tudo em questão de só estar olhando, só estar escutando, só estar ouvindo. Imagina se foca, imagina se procura o autoaperfeiçoamento, que essa é a mensagem de Deus, de Jesus, sempre, e nós vamos sempre repetir e sempre bater nessa tecla. Se você olhar meu vídeo hoje e pegar meus vídeos há 5 anos atrás, os áudios, aí tem essa frasezinha. O autoaperfeiçoamento, reforma íntima, o aprimoramento, porque é essa a mensagem de Jesus. Sempre foi e sempre será. A gente está em constante transformação, constante, sempre tem para aprender, sempre tem, gente, sempre tem. Então, sabemos que receber as bênçãos, receber o tratamento, e se você tem um copo com água, se você tem um jarro com água, um recipiente, qualquer coisa, é mais fácil, melhor ainda. Que além de receber paz, além de receber oração, além de receber proteção mesmo para o seu lar, harmonia para sua família, a saúde física, mental, mas a principal, que começa lá, que é a espiritual. Quando a gente está com o espírito, nosso espírito, nossa alma, com saúde, ligados a Deus, a Jesus, ele transborda, transfere para o corpo. E é onde você muda tudo. Você tem mais vitalidade, você tem mais energia, você tem mais saúde, mais beleza, tudo melhora. E não é que mérito, eu podia mentir aqui para vocês, só me acompanhe porque eu sou o cara, eu sou... Não, isso aí qualquer irmão, qualquer irmã que fala de Deus, de Jesus, e procura não usufruir, não tirar benefícios próprios, já tirar dinheiro, né? Não ter uma máscara social, né? Ser bonzinho, que é puro, assim, que tenta ser mesmo de coração, tem o mesmo tratamento, o mesmo benefício.
né, de ser recebido por Deus, por Jesus, nos seus casos, nos seus lares, que vocês são recebidos. Então, vocês não sabem. A maioria aqui sabe, mas vocês não sabem. No momento que vocês apertaram o botão, já, já entra Jesus, o anjo da guarda, que todos nós temos. Aí vocês estão acompanhados agora, eu, todo mundo. Porque tinha acompanhado todo mundo, né? Mas assim, quando a gente se propõe, você se propõe a ler o livro, você se propõe a escutar o áudio, você se propõe a ver o vídeo, você se propõe a ir à igreja, vocês pensam em amanhã, hoje agora é quarta, né? Amanhã, quinta-feira, eu vou ir na minha igreja lá, vou rezar. Tô recebendo. Eu vou rezar, vou ir lá. Você acha que você pensou porque você quis pensar, né? E você pensou e você não, realmente vai, e você realmente vai. Não. É teu próprio Deus, é Jesus, é o anjo dizendo, minha filha, meu irmão, vamos lá na igreja. Eu falei com Jesus, Jesus vai estar lá, vai te abençoar, vai te proteger. Então, é tudo assim, gente. E quando a gente tem um pouquinho dessa ideia, um pouquinho dessa noção, a gente trabalha junto com Jesus no nosso dia a dia. E quando a gente trabalha junto com Jesus, com Deus, com os anjos, eles fazem questão de realmente, aí não fica só na imaginação, não fica só de realmente estar com você aí. Estão e estão cuidando. E é por isso que estão pedindo para eu falar isso aí. Que é para vocês terem ciência, eu, todo mundo, que nada é em vão, nada é por acaso. Então, e a prova disso, vocês vão dormir melhor hoje. E quem vai sair para trabalhar vai ir em segurança, vai voltar em segurança e vai se sentir melhor no trabalho. Vai trabalhar revigorado, vai trabalhar forte e nada vai abalar. Por mais que abale um segundo, dois, mas a fé volta e quando chegar a hora de descansar o corpo, vai dormir bem e vai acordar revigorado. Porque quem está com Deus, quem está com Jesus, quem está com o seu mentor, com o seu anjo da guarda, e todos vocês estão, e nós, o inimigo não tem poder. A ideia de uma capa invisível na casa é verdade, gente, é real. É real. E é para todas as religiões que realmente querem seguir Deus e Jesus. Então a mensagem é essa: faça como Maria de Magdala. Não tenha medo de seguir Deus e Jesus. Não aceite a opinião alheia dos outros contrária. Porque se te dão uma opinião contrária, não são teus verdadeiros amigos. Não é teu verdadeiro marido, teu verdadeiro amor de marido ou de mulher. Né? No meu caso, mulher. Aí por isso que eu me separei muitas vezes. Espera aí. Tá me afastando de Deus, Jesus? A minha felicidade é pelo menos meia hora por dia ler. Mesmo quando não gravava, ler. Ou olhar um aplicativo. Olhar um vídeo. Olhar uma palestra. Que nem nós estamos fazendo agora, olhar, né? E a pessoa quer me cortar isso? Sendo que eu não bebo, não fumo, não bato, não xingo, não... E só isso de diferente dela, ela quer me cortar, então não me ama. Mas a gente demora a perceber, né? Porque a paixão a gente... Só que agora não. Agora que venha já sabia, né? A primeira coisa que eu falo quando eu conheço alguém, meia hora por dia, meia hora por dia eu vou ter que estudar. Mas depois tem as 20 e poucas horas junto. Normal. Mas em um determinado horário eu vou ter que gravar um vídeo, gravar um áudio. Mas depois desliga aqui, normal, como qualquer ser humano. Mas você vai ter que entender isso. Não, quer sentar comigo, senta, quer falar comigo, quer rezar, melhor, eu vou amar, né? Porque aí a benção pro casal, meu Deus do céu. O casal que faz isso. O casal que faz evangelho no lar, meu Deus. Eu tenho inveja. Eu tenho inveja porque, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. É a proteção assim que vocês não fazem ideia, noção. Né? E aí eu já falo. Aí corre, né? Corre a mulherada, porque nem todo mundo tá preparado. Mas Deus coloca pessoas boas na vida da gente e logo, logo aparecerá. Né? Já apareceu, mas vai aparecer. Um dia aparecerá, quem sabe. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Né? Já se passou, já deu 1 hora e pouca. Vamos lá. Pai, Jesus, mentores, mentoras, nossos anjos de guarda,
de toda essa comunidade, seus irmãos e irmãs que estão nos acompanhando ao vivo, que estão nos acompanhando através dos cortes, que estão nos acompanhando nas redes sociais, aqui na gravação que vamos postar no Spotify, e em todos os lugares, que possam receber a mesma unção, a mesma bênção, o mesmo cuidado, o mesmo carinho, a mesma atenção que tu, Pai, que tu, Jesus, e vocês, nossos mentores, nossos anjos da guarda, de cada um desses milhares de amigos espalhados pelo mundo, possam nos abençoar, possam proteger nossas casas, nossa família, aquelas pessoas que nós amamos, né? E aqueles que vão trabalhar, possam ir trabalhar em segurança, voltar em segurança, e aqueles que vão, no momento em que forem descansar, para enfrentar um novo dia de trabalho, um novo dia de lutas diárias, possam dormir em paz, possam se sentir seguros no seu lar, para que ao acordarem para ir trabalhar possam ir também em segurança e voltar em segurança para junto de seus filhos, junto dos seus amores, junto da sua comunidade. Com o Pai Nosso, damos por encerrado esse estudo, essa leitura e esse auxílio dos irmãos e irmãs que nos ajudam sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja, assim será. Amém. Uma boa noite a todos e bora para amanhã, né? Amanhã é o sepultamento. Então, muito obrigado, fique com Deus.